É uma poesia de Davi. Para quem não sabe, Davi era poeta, foi pastor de ovelha, depois se tornou rei. E Davi, como ele cuidava de ovelhas, ele se sentia uma ovelha. Então Davi ele faz a questão de nos escrever o Salmo 23 como se ele se colocasse na posição de uma ovelha. Então Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Sabemos, eu já falei aqui inúmeras vezes, que o Senhor é meu pastor. Na versão original que vem do hebraico, né? A Bíblia também é escrita em hebraico. O Senhor é meu pastor e o Senhor não me faltará. Ou o Senhor é meu pastor e do Senhor não terei falta, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Era isso que Davi ele fazia com as ovelhas de seu pai Jessé. Ele levava as ovelhas onde tinha o melhor alimento. Ele levava as ovelhas para a sombra. Davi ele guiava as ovelhas. Então ele se sentia uma ovelha. Ele pede para que o verdadeiro pastor, o pastor perfeito, leve ele e guie ele sobre as águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda de justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Até aí, então, Davi, ele está desenhando para nós como se ele fosse uma ovelha e como ele queria ser tratado pelo Senhor. Até aí, Davi está nos ensinando como ele queria ser tratado pelo Senhor. Só que no versículo 5, nós acabamos de ler, Davi está dizendo: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Davi está fazendo algo, irmão, nessa noite, falando para nós no versículo 5 do Salmos 23, porque Salmo não tem capítulo, a gente se confunde, né, irmão? Davi está falando nada mais, nada menos a respeito quando Saul desagradou a Deus, quando Saul desobedeceu a palavra do Senhor, e ao desobedecer Saul, ele perde a unção do Senhor. Aí Deus fala com o profeta Samuel para ir na casa de Jessé o belemita sacrificar. E ao ir lá sacrificar, Deus fala para o profeta que tem escolhido um dentre os seus filhos para ser rei de Israel. E o profeta vai, sacrifica, entra na casa de Jessé o belemita, e de lá a Bíblia vai dizer que passa os seus 7 filhos diante do profeta. O profeta deu ainda uma olhada, quis julgar segundo a aparência, porque o rei da época era grande, era forte, sabia lutar com a espada. O profeta veio primeiro e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido, porque ele viu os filhos de Jessé grande, forte, preparado para a batalha. E note-se isso, que os filhos de Jessé, eles já atuavam no exército de Saul, eles já trabalhavam, eles já eram de maior, e já eram alistados, assim como diz os homens aqui, as mulheres não. Os homens se alistaram e foram dispensados do exército, eles também já eram alistados, eles trabalhavam para o exército do rei Saul. Oh glória! Então Jessé, o pai de Davi, ele faz questão de trazer os melhores filhos, os mais fortes, os mais bonitos, os homens preparados, oh glória. Mas só que naquela noite, irmão, naquela noite onde Davi teve a certeza que naquele dia que ia ser o banquete, Davi não ia estar ali. É o momento que Davi escreve esse versículo, segundo Deus coloca no meu coração, porque o banquete estava preparado. O profeta ele mandava um mensageiro na frente, na hora que ele ia visitar. O profeta jamais vai na casa de alguém sem avisar. Assim, quando o pastor vai fazer uma visita, o pastor avisa: estou indo aí fazer uma visita, ou não, ou pega a surpresa. Naquela época era assim: o profeta ele mandava o seu mensageiro ir na frente e na casa a qual ele ia visitar. Então o banquete foi preparado naquele dia para receber o profeta Samuel. Está dentro de casa, Jessé com a sua esposa, Jessé com seus filhos, talvez conversando, e Davi talvez observando um menino. A Bíblia vai dizer, e não dá a idade exata de Davi, mas era na faixa etária de 14 a 16 anos a idade de Davi, quando aconteceu esse período, quando aconteceu essa situação. Então
Jessé está orientando os filhos, porque veio o profeta, ele recebeu a mensagem, e o dia passa, e pela manhã o profeta vem e sacrifica, e pela manhã Jessé orienta a Davi a ir cuidar das ovelhas, como era de costume ele fazer, cuidar das ovelhas de seu pai, porque Davi foi pastor de ovelhas animais, não de ovelhas homens. Então Davi, ele cuidava. E pela manhã, irmãos, eu quero que você imagine a cena comigo aqui agora. Eu quero que você desenhe comigo. Davi vai sair para tomar conta das ovelhas com o coração partido. E por que o coração partido, pastor? Porque a mesa está preparada, o banquete está preparado, os seus filhos estão arrumados, porque eles estavam esperando. Aliás, na mente do pai Jessé, na mente dos filhos de Jessé, eles estão pensando: o profeta está vindo, Deus falou, um de nós vamos ser rei, eu já sirvo o exército, você já sabe lutar com a espada. Agora imagine, a mesa está bonita, a mesa está preparada, quem sabe tem café, quem sabe tem fruta, quem sabe tem bolo que a mãe Davi talvez fez naquele dia. Estou conjecturando com as minhas palavras. Talvez Davi naquela manhã se entristeceu, não porque o profeta vinha, mas Davi se entristeceu porque talvez ele falou com o pai dele: pai Jessé, será que o senhor não consegue me dar um dia de folga? Será que eu não posso ir depois da visita do profeta cuidar das ovelhas? Será que as ovelhas não podem ficar nenhum momento sem a minha presença lá? Talvez Davi começou com o pai, eu não sei, irmãos. Isso é a mente do pregador tentando desenhar uma pregação, tentando para que você tenha um entendimento do que eu quero passar nessa noite. Talvez Davi começou com seu pai dizendo: pai, eu quero também ver o profeta. O profeta vem. Quando o profeta vinha na casa de alguém, eram duas coisas: ouvia falar que Deus ia abençoar, ia multiplicar, ia fazer prosperar, ou o profeta vinha descer cajado, Deus ia descer. Deus estava furioso com o povo. Então Davi, por um momento, ele está curioso, ele quer saber o que o profeta vem dizer. Mas Jessé, ele aplica a Davi o dever de cuidar das ovelhas do seu pai. E note-se que naquela época Davi não cuidava das ovelhas melhores do seu pai. A Bíblia vai dizer que ele cuidava das ovelhas malhadas, as ovelhas defeituosas, as ovelhas que muitas das vezes os compradores não queriam, por ter pata quebrada, pelo caído, o couro sangrando, com ferida. Davi não cuidava das melhores ovelhas do seu pai. É por isso que Davi está dizendo no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor. Porque o verdadeiro pastor não dispensa a ovelha porque quebrou a pata. O verdadeiro pastor não dispensa a ovelha porque o pelo está caindo. O verdadeiro pastor, aleluia, ele te acolhe mesmo quando você está fraco. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, talvez desanimado, a sua boca não consegue glorificar o nome do Senhor. Eu quero dizer que o pastor aqui da terra é falho, mas existe um pastor que conhece a tua história e que conhece a tua vida. E se você acredita que ele cuida de você, dá glória a ele nessa noite, irmão. Tem crente que vem nessa noite, irmão, então abre a boca para dar glória a ele. Talvez Davi se entristece com aquela situação porque o banquete está montado na casa do seu pai. Eu quero chegar e dizer para você porque Davi deixou no Salmos 23, versículo 5: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Oh glória! Aleluia, glória a Deus. Talvez naquela manhã Davi conversou com seu pai dizendo: pai, eu quero ficar para o banquete, eu quero ficar para a festa. Jessé envia ele para cuidar das ovelhas do seu pai. O profeta entra na casa, o profeta vai falando com Deus, Deus vai tocando no seu coração: não é esse, não é aquele, não olhe para a aparência, nem para a estatura, não veja como o homem vê. O profeta por um momento se confunde por causa do tamanho, porque era assim. A Bíblia diz que Saul era um dos mais altos da época. E Davi está no campo, cuidando de ovelha, e o profeta faz uma pergunta para o seu pai Jessé: acabaram-se os moços, tem mais alguém? Aleluia. E Jessé, ele é obrigado a dizer que tem Davi. Ele é obrigado a dizer que ainda tem o menor da casa. E segundo a tradição e segundo a história, vai dizer que o pai de Jessé mandou um mensageiro no campo buscar Davi, aonde Davi estava trabalhando, aonde Davi, mesmo com o coração partido, naquela madrugada, saindo de casa, sabendo que o profeta ia vir, Davi não baixou a cabeça, não parou, não desistiu. Davi foi fazer aquilo que estava no propósito, não mandado do seu pai. O que Deus está dizendo nessa noite, o que Deus está falando ao meu coração: não olhe para a direita nem para a esquerda. Deus está dizendo: fica na posição. Se eu mandei você ir para o pasto, continua no pasto, fazendo a
a minha obra. Deus está dizendo nessa noite: eu não te levantei para brilhar nessa terra. Quem brilha sou eu na tua vida. Você não nasceu para brilhar. Eu vi um pregador dele dizendo que nós nascemos para brilhar. Eu acho que foi aquele Leonardo Salles. Ele pegou uma palavra que Abraão olhou e viu as estrelas, e as estrelas brilhavam, ia ser como a terra, a areia da praia. Ele falou: irmão, então Deus falou que nós vamos brilhar. Você não nasceu para brilhar, desculpe a palavra, você nasceu para Jesus brilhar na tua vida. Quem tem que aparecer na tua pregação é Jesus. Quem tem que aparecer no teu louvor é Jesus. Toda vez que você se achar, Deus vai usar alguém para te abater. O mensageiro chega, chama Davi. Eu imagino o mensageiro chegando e diz: Davi, o teu pai está te chamando. Davi volta. E quando Davi pisa sua planta na porta da sua casa, aqui, irmãos, nesse momento, no ápice dessa história, eu acredito que Davi escreve o versículo 5 para mim e para você. Quando Davi olha para aquela cena onde ele foi tirado pela mãe, ele foi obrigado a cuidar das ovelhas do seu pai. Porque todos sabem, por que Jessé não mandou seus filhos ir para o exército também? Porque só Davi tinha que ir trabalhar. Talvez você está aqui nessa noite e dizer: Senhor, essas coisas só acontecem comigo. Senhor, tem situação que parece que é só eu que passo. Deus está dizendo: fica no pasto, Davi, porque no pasto eu tenho sustento para você. Talvez te roubaram as oportunidades da vida, talvez alguém tentou enganar você, talvez falaram uma coisa e fizeram outra. Mas Deus, Davi, eu conto com você nessa noite no meu pasto, Davi. A minha ovelha precisa de ti. Porque a gente acha, irmão, que quem deve cuidar de ovelha é só o pastor. Toda vez que alguém chega perto de você e precisa de uma palavra, você assume o papel de pastor naquele momento. Porque o pastor cuida, orienta, repreende, ensina. E você é o que tem fazido. Você é o que tem feito quando Deus tem enviado uma ovelha para você. Você é daquele que trata da ovelha. Que eu abro um parênteses. Toda ovelha quer ser tratada. Porque tem ovelha que só tem lã, mas por debaixo é bode. Bode a gente não trata. Bode a gente assim, é com Jesus. E vai separar os bodes naquele dia, Jesus. Ah, Jesus. E naquele dia ele vai fazer uma divisão entre as ovelhas e os bodes. As ovelhas vai colocar à direita e vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Posso ir por ela, o seu reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste de comer. E você conhece a história. Mas os bodes vai colocar à esquerda e vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Estava com fome, você não deve comer. Eu estava doente, você não foi me visitar. Então toma cuidado, irmão. Que tipo de pastorzinho é você? Aleluia. Está cuidando quando tem que cuidar? Está dando alimento quando tem que dar alimento? Ou você não está fazendo nada diante dessa situação? Você está entendendo? Ninguém aqui é pastor nessa noite perfeito como Jesus. Mas toda vez que alguém chegar e precisar de uma palavra, quem tem que alimentar é você. Aí Deus me use, agora você é um pastor. Pregue para ele, pregue para ela e ensina a minha palavra. Aleluia. Glória a Deus. Você conhece a história, irmão? Sim, Jesus. Prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Você já orou assim, irmãos? Para que Deus prepare uma mesa para você? O salmista Davi, esse livro da nossa história, ele tem um versículo que ele fala, ele diz assim, que os inimigos dos homens são os da própria casa. Davi se entristece. E Davi está declarando: prepara uma mesa para mim. Davi poderia dizer: na presença dos meus irmãos. Davi poderia dizer: prepara uma mesa para mim na presença daqueles que eu amo. Davi fez questão de nos ensinar essa noite que não é porque está dentro de casa que é seu amigo, que não é porque está dormindo com você que te ama. Caim matou Abel, seu irmão, Gênesis 4, do 8 ao 16. É porque está na família que te ama. Caim matou Abel por causa da inveja. Cuidado, irmão, com Caim. Caim também estava no ciclo familiar com os irmãos de Davi. Por causa da inveja que subiu ao seu coração, o filho de Noé descobriu a sua nudez. Gênesis 9, do 19 ao 25. Estava dentro de casa. Cuidado
com pessoas que fazem parte da sua parentela, está dentro de casa com você, mas está descobrindo as tuas vergonhas por aí, está falando por aí. Foi o filho de Noé que foi lá fora denunciar que o pai estava mudo de casa, e aquilo foi abominação ao Senhor. Cuidado que você anda falando por aí da tua mulher, rapaz. Cuidado que você anda falando por aí do teu marido, rapaz. Cuidado que você anda falando por aí dos teus filhos. Os irmãos de Jefité, em Números 11, capítulo 11, do 1 ao 4, eles expulsaram Jefité, porque Jefité era filho de outro tamanho, e disseram para Jefité: não vai reinar conosco. Cuidado, porque haverá tempos que os teus irmãos vão te expulsar de casa, sem querer que você receba a bênção do Senhor Jesus. Aleluia. José foi vendido pelos seus irmãos, e eu estou falando de ciclo familiar. Tudo isso aconteceu dentro de casa, dentro da família. É por isso que Davi está declarando: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Você lembra do caso Flor Feliz? Aquilo não foi um acaso. Ela não simplesmente matou o marido. Ela não simplesmente mandou alguém fazer o trabalho com o marido. Foi algo planejado. Quando a gente diz assim: você não vem para a consagração, você não vem para a consagração. Você precisa colocar sua família no altar do Senhor, irmão. Vocês precisam colocar a família de vocês no altar do seu divindade. Porque, irmãos, o diabo pega um coração vazio e faz um estrago. Jesus foi vendido por Judas, o seu discípulo. Jesus chamou 12, Jesus formou uma família, mas no meio tinha um traidor. Eu só quero abrir uma passagem bíblica, Salmos 41, versículo 9 e o versículo 12. Quem pode abrir rápido com o pastor? Se eu fosse colocar um tema nessa pregação hoje, seria inimigos íntimos. 9, 12. Salmos 41, versículo 9, depois versículo 12. É o meu pobre amigo íntimo. Olha aqui, irmãos. Salmos 41, o 12. 41, 12. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, me puseste diante da tua face para sempre. 9. Uma doença 9. até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Quem foi que levantou o calcanhar para Davi? Foi o inimigo? Foi alguém estranho? Foi alguém que estava distante da nossa cidade? Até o meu amigo íntimo. Se você fosse aprofundar, Salmos 41, do 9 ao 12, Salmos 55, 12, 13 e 14, você vai entender. Nesse aqui, Salmos 55, 12, 13 e 14, Davi declara que ele ia todo dia para o templo com esse amigo. Não espere traição de quem está longe, espere traição de quem está perto. Foi Davi que disse: os inimigos dos homens são os da própria casa. De Gênesis e Apocalipse, a Bíblia dá exemplos. Nós precisamos, irmãos, pedir para que Deus prepare a mesa. Porque quando nós orarmos, Senhor, prepara a mesa, Ele vai revelar o inimigo. Eu sou exemplo disso, irmão. Eu tive isso na família. Pessoas que estão sentadas na mesa com você tomando um café. Pessoa que você abre a porta para a pessoa para ajudar. Tem um ditado aí que diz: se você vê o miserável morrendo, deixa ele morrer sozinho. Você não sabe o que ele fez na vida. Você está entendendo? Eu já ouvi esse ditado. Se você vê alguém morrendo, deixa ele morrer, porque você não sabe o que ele fez. Às vezes a gente se compadece de situações e no fim o pior é você. É verdade. Só quem não. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim que abriu a porta da casa, ajudou. Depois que ajudou, ele mostrou o espírito de ingratidão.
Porque isso é terrível, irmão. Você abre a porta da sua casa, ajuda uma pessoa, dá uma morada, a pessoa passa um período, depois que ela arruma emprego, ela sai da sua casa, sai falando em você, você não presta, você não vale o conto. E se não baixasse isso, ele não é de longe, ele é da família. Pastor, por que o senhor está falando isso? O senhor está sabendo da minha vida? Eu estou falando porque eu vivi isso na pele. Não foi uma vez, não foi duas vezes. Você ajuda. A pessoa manda mensagem chorando, minha vida está assim. Você se compadece porque tem um coração bom. Como Davi andou tempos e tempos com esse amigo. Até o meu amigo íntimo era alguém que andava com Davi, era alguém que sabia da vida de Davi, era alguém que sabia dos passos de Davi. Mas na hora de ajudar Davi, que comia no prato de Davi, levantou o calcanhar, quer dizer, usou de falsidade, me deixou para trás. Eu tenho experiência disso, irmão. Eu não estou falando aqui pelos cotovelos, eu não estou falando aqui demais. Eu sei do que eu estou falando. Cuidado quando ligarem para vocês dizendo, me dê oportunidade, deixa eu ficar aí. Tenha cuidado, irmãos. Eu sou provavelmente disso. O irmão Ivanildo também já passou por isso. Ele sabe o que eu estou falando. Quem aqui já abriu a porta para alguém sabe o que eu estou falando, irmão. E você precisa vigiar. Você precisa orar e dizer, Senhor, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. A mesa só vai ser preparada quando o inimigo estiver a pronto de dar o bote. E você tem nessa noite, irmãos, discernimento das coisas do Senhor. Que você tenha entendimento. Pastor, o Senhor está falando que não é para eu fazer o bem? Não é isso que eu estou dizendo. Faça o bem a todo tempo. Mas cuidado, irmão. Porque muitas das vezes a gente está alimentando o leão para amanhã o leão lhe devorar. Aleluia. Deus está dizendo nessa noite, cuidado. Se posicione no papel que Deus te colocou. Aleluia. Fica brincando com a palavra de Deus, rapaz. Fica brincando com as coisas de Deus. Vai, eu já disse hoje na consagração aqui, hoje o pau adorou. A irmã foi pregada também, o chicote. Verdade. Hoje foi cacete para todo lado. Até o ímpio que estava sentado ali disse, rapaz, hoje foi uma sessão de limpeza espiritual. Até o ímpio reconheceu que Deus falou nessa manhã. Aleluia. Quem está com gosto da consagração aí, então? Glória a Deus. Pelo amor de Deus, irmão. Foi a melhor consagração dessa igreja. Verdade. Não sei porquê, mas Deus sabe. Meu irmão, foi algo estrondoso. Meu coração estremeceu nessa manhã. Com a palavra, com o testemunho. Não brinque com Deus. Vai brincando, vai brincando, vai brincando. Vai servir de aparência. Deus vai levantar um irmão para te mostrar. Vai fazendo as coisas sem orientação de Deus, rapaz. Para tu ver. Vai fazendo, vai brincando. Vai brincando com os inimigos íntimos. Vai dando legalidade aos inimigos íntimos. Porque esse é o tema da minha mensagem. Inimigos íntimos. Aleluia. Foi o irmão que matou o irmão lá em Gênesis. Foi o filho que estava dentro de casa, que viu o pai pelado. Noé se entregou, o filho viu, e veio cobrir o pai, foi lá fora denunciar o próprio pai. Foi os irmãos de José que vendeu ele. Foi Judas, que fazia parte do apostolado de Jesus, que vendeu Jesus por 20 moedas. Você está entendendo, irmão? 30 moedas de prata, né? Você está entendendo? Cuidado. Você está vendo a carcaça. Você está vendo a carcaça, mas não consegue enxergar o conteúdo. Você está vendo a aparência, fala bonito, canta bonito, mas só Deus sabe como está o coração. Prepara uma mesa, Senhor, para o Senhor revelar quem é os meus inimigos. Porque é como esse 55 aqui que eu falei para vocês. Você vai olhar, examine em casa depois. Davi vai dizer que vinha todos os dias para o templo com ele, com esse amigo íntimo. E Davi vai dizer também nesses versículos que se fosse alguém de longe, se fosse alguém de outra cidade, se fosse alguém que não é seu amigo, mas e aí, irmão? E quando vem de dentro de casa a traição? E quando vem do irmão de sangue a traição? E quando vem do pai a traição?
E quando o pai sabe da sua história, ele expõe lá fora. Isso também é traição, se você não sabe. Quando o pai sabe o que você está vendo, expõe lá fora. Como o filho de Noé, o pai se entregou, ficou operado, ele foi lá fora denunciar a nudez do pai. E Deus não se agradou disso. Então veja bem, irmão, para quem está contando a história da sua vida. Veja bem para quem você está falando do seu casamento. E quando eu falo, não é falando porque você está passando um problema, não, irmão. Todo mundo passa, todo mundo conta os problemas. Eu estou falando o que você faz com a sua mulher, o que você faz com o seu marido. Tenha cuidado, irmão, para você não estar se envergonhando. Porque, irmão, na empresa que eu trabalho, parece, ó, irmão, vou falar algo aqui nessa noite, não se escandalize. Na igreja que eu trabalho, parece que os piores que tem é os crentes. Tem uma irmã lá que a primeira a colocar o chapéu do Papai Noel foi ela. Eu falei, quando você conseguiu, irmã, esse chapéu? Ela achou que eu queria o chapéu. Quando você conseguiu esse chapéu? Surpresa, não foi a gerente que deu. Eu trouxe de casa. Olha, o crente se preparou. Eu falei, não, irmão, não estou falando porque eu quero o chapéu, não, porque o cristão não curte Natal, não. Isso é festa pagã. E olhou assim, não desci além, não perdi a oportunidade, não. Eu fui pastor naquela hora. É por isso que você tem que ser pastor para dizer a verdade. Pastor é dizer a verdade, não. Estou falando que você tem que ser o chico de óleo, não. Entendo o que eu estou falando. Ser espiritual. Toda vez que você falar a verdade, você está sendo pastor. Cuidado, irmãos. Porque a primeira coisa quando eu voltei naquela empresa, que a gerente soube que eu era pastor, eu fiz questão de dizer, não para se aparecer, mas para evitar muitos males, porque a gente fica assim, eu não vou me apresentar, eu não me acho, eu não vou dizer que eu sou crente. Aí você diz, aí vem todo tipo de gente querendo se agarrar no seu pescoço. Falei, eu sou pastor, sou casado, tomo conta da igreja e tenho filho. Para quê? As peruas virar os olhos de mim. Não que eu sou bom e sou gostoso, né? Mas o diabo, quando quer destruir uma família, ele pega até o cabo de um pé só. Verdade. Ele faz adulterar até aquele que está de muleta, só para destruir a família, irmão. Você está entendendo? O diabo não vai querer destruir você, é porque você é bonito, porque ele quer destruir porque não quer ver você bem. Verdade. Você entende, irmãos? Então que nessa noite, irmão, você se posicione, que os inimigos dos homens são os da própria casa, e que Deus possa preparar uma mesa para você, na presença dos seus inimigos. Irmãos, eu tive muitos inimigos. Quando eu falo inimigo, irmãos, eu não estou falando de alguém que veio, quis me matar, eu quis matar. Não é isso, não. Nunca fui. Isso nunca foi do meu perfil, briguento e violento. Isso nunca foi. Sempre fui assim, pessoa. Não é que eu virei pastor e fiquei assim, não. Eu sempre fui assim. Tá o meu irmão ali. Nunca soube que eu entrei numa briga, procurei problema com ninguém. Também pode perguntar meu irmão ali. Mas sempre houve essas traições familiares. E as próprias pessoas que você abre a porta da sua casa, é assim que querem destruir. Quando eu fui ser ungido a pastor, eu já contei aqui nessa igreja, irmãos. Foram apontar os meus pecados. Vai ungir ao pastor? O senhor sabe o que ele fez? Eu digo aqui, não desprezando o que Deus colocou na minha vida. Eu não pedi para ser pastor. Deus sabe do meu coração, irmão. Eu não pedi para tomar conta da igreja. Deus sabe do meu coração. Mas, se aprove a Deus fazer-me pastor, quem sou eu para dizer não para o Senhor? Fique de pé nessa noite. Diga para o irmão que está ao seu lado. O que é seu, os irmãos não vai desviar. Os irmãos não vai desviar. Diga, fique dentro de casa. Fique dentro de casa. Ou no pasto. Porque Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Irmão, nós precisamos. 2025 precisa ser diferente na tua vida. Chega, irmãos. Está na hora da gente abandonar de vez o velho homem, irmão. Está na hora da gente sair do comodismo. Vamos romper 2025. E eu creio que vai ser um ano de vitória para essa igreja. Glória a Deus. Eu creio que Deus vai enviar. Eu vou dar um recado aqui para os obreiros, né? Irmão, Hortência, aí, Bebeto. Se tem um café aí para nós, um café, por favor. Quer mandar uma reunião, amém? Então, irmão,
Tá vendo, irmão? Ruim não é o pastor, tá vendo como é que foi? As pessoas dizem o pastor que foi grosso no microfone. Grosso é você, que não tem educação na hora da palavra. Tá? Já falei isso aqui outra vez, em nome de Jesus. Quando chega novos obreiros aqui, irmãos, para fazer a obra do Senhor, você não vai ficar no banco chorando, tá? Quando chegar pessoas aqui que pregam a palavra, o que tiver nesse alto está pregando, você vai dizer, caramba, o pastor só está botando flor para pregar. Não, porque você tem a chance, você está desprezando o que Deus está te dando. É hora de você se levantar e tomar posição do que Deus tem para a tua vida. Não recusa o que Deus colocou na tua vida, para amanhã você não estar murmurando sozinho nesse parede, tá? Porque eu creio, irmãos, que nesse 2025 vai preparar obreiros, homens e mulheres, para se juntar a nós para fazer a obra do Senhor. Deus vai, irmãos. Tem muito trabalho. Já vamos ver se nós conseguimos dar outra pregação lá no Jardim Guanabara. Então os obreiros preparem os nomes. É por isso que eu digo, não vamos para a consagração. Sabe por quê, irmão? Quem é maior? É Deus ou seu patrão? Levante a mão. Diga, se quem concorda que Deus é maior que o seu patrão, levante a mão. Por que a gente se levanta assim agora para ir trabalhar e não se levanta não para ir para a consagração? É melhor o seu patrão? Deus, vamos lá, irmão. Vamos para a Bíblia. Você entende, irmão? O pensamento do pastor? Eu não me conformo. Eu prefiro perder um dia de serviço. Se eu perco um dia de serviço, eu perco minha remuneração, meu salário vem descontado. O culto é um serviço. Não, coitado, você está pecando quando você falta o culto, viu? Que vocês tenham entendimento disso a partir de hoje. Faltou o culto que é ordenado pela igreja, você está pecando. Você está entendendo isso? A não ser a irmã Dina, que eu sabe que é a única senhorinha que de idade, um pouco cansada, e tem alguns problemas de saúde, que é justificável. Não é o pastor que vai justificar você, não. Irmão, vou dar um recado aqui para o irmão. Deus está vendo tudo. Deus está vendo os deboches atrás das paredes. Deus está vendo. Deus está vendo as gargalhadas atrás das paredes. Deus está vendo. Preste atenção, irmão. Leve a obra do Senhor a sério. A obra não é do pastor Valdemir. A obra é do Senhor. Você acha que um homem maldito vai receber salvação? Pois é, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Teve um período na minha vida que eu estava fraco na fé desanimada, eu desviei. Eu preferi ir para o mundo do que ficar fazendo as coisas para Deus de qualquer jeito. Mas quando eu botei a mão no arado, eu não voltei mais atrás. Aquele que põe a mão no arado não volta atrás, porque o Senhor não tem prazer na alma dele. Então, filho, você quer trabalhar para o Senhor? Te orienta, te ajeita, te posiciona na presença dele. Porque como foi falado pela manhã, ele vai julgar cada um segundo as suas. Você entende isso? Deus não vai te julgar pela obra que você não fez, é segundo as suas obras. É assim, irmão. Titi por titi. Você lembra das cartas do Apocalipse? Ele chama a gente de frio, morto, que não é quente nem frio, que ele fala que vai vomitar. Esse vomitar não é Deus vomitar nós agora. Esse vomitar é o julgamento do Senhor. Irmãos, eu não quero ser vomitado de coração, irmão. Eu não quero ser vomitado. Deus sabe do meu coração que o meu prazer está na casa do Senhor. Se você não tem alegria em cultuar a Deus, se você não tem alegria em se ajudar com seus irmãos, com a congregação, para adorar o Senhor, cuidado. Talvez você não seja Davi, talvez você seja um inimigo de Davi. Porque Davi disse, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Talvez você não esteja fora como Davi estava, pedindo para Deus preparar uma mesa. Talvez você esteja atento, achando que é, porém não é. Cuidado, irmãos. Esse é um conselho. Não fique triste com essa pregação dura. Se alegre. Porque o pastor está falando para você crescer, para você se despertar. O que é seu vai chegar, irmãos. Se a mesa for para você, vai estar lá preparado. Ninguém vai sentar até que o menor da casa entre. Não vamos assentar a mesa até que ele chegue. Está entendendo? Pode preparar a mesa. Fica tranquilo, Davi tem que entrar para começar o café da manhã. Está entendendo, irmão? O que é seu, irmãos, ninguém vai tomar. Fique tranquilo. Agora você tem que ouvir a voz do seu pai. Você tem que ouvir a voz do mensageiro.
Eu estou como mensageiro de Deus nessa noite. Escute a voz desse mensageiro. Deus está dizendo que você tem que orar para Deus preparar a mesa. Porque é na mesa que Ele revela quem é o Judas. É na mesa que Ele revela quem é os irmãos de Davi. É na mesa que Ele revela quem é Caim. É na mesa que Ele revela quem é o filho de Noé. Glória. Que essa palavra possa entrar no seu coração, irmão. Você já viu, agora eu finalizo. Você já viu aquela imagem? Vem aqui, irmã, por favor, só para aparecer no vídeo. Você viu aquela imagem? Vou fazer com a irmã de imitação. Você já viu aquela imagem no Facebook, passa muito, que o cara abraça o outro? E quando ele abraça, tem uma faca nas costas dele. Deus está dizendo, cuidado. Cuidado. Deus está dizendo, cuidado. Deus está dizendo, cuidado com certos tipos de abraço por onde você anda. Deus está dizendo essa noite, nem todo mundo é para você abraçar. Pastor, o senhor está fazendo sensacionalismo? Não. Escuta o que eu estou falando hoje. Para você não chorar amanhã. Você vir dizer aqui, pastor, é verdade aquilo. Deus está dizendo, não saia abraçando quem eu não mandei você abraçar. Cuidado, vai de peito aberto e não se arrepende. Porque você vai abraçar achando que ela é tua amiga, achando que ele é teu amigo. E a facada entrando. Cuidado. Deus está dizendo, ora para que eu prepare a mesa para que o inimigo se revele. Inimigos íntimos só são revelados debaixo de jejum e oração. Toda vez que eu levanto campanha, Deus revela um mau obreiro. É ou não é? Eu já disse para Deus, não quero fazer mais campanha, porque quando eu faço campanha, alguém sai da igreja. Ele não sai porque está satisfeito com a obra, não. Ele sai porque ele é mau obreiro, rebelde, desobediente e não se converteu. No jejum e na oração, Deus revela os maus que estão na mesa. Anote isso no seu coração, irmão. Toda vez que estiver passando e tiver dúvida se o camarada é seu amigo, se a camarada é seu amigo, faça uma campanha pela vida dele. Deus vai mostrar se é teu amigo. Irmão, eu sou prova disso. Estava trabalhando de servente rapidinho em Sergipe. Saí da carreira, eu morava longe para ir para casa, esqueci a bota. No outro dia procurei a bota para trabalhar, não achei. E o cara que eu achava que era meu amigo, eu falei, fulano, você viu minha bota? Ele falou, não vi não. Trabalhei até meu dia de Havaiana, no sol quente, o cimento cortando meus pés. Fiquei triste quando foi uma hora e me deu a bota. Só olha aí, irmão, sua bota aqui, cuidado, irmão, viu? Eu falei, fui pro culto, fui orar, Senhor, eu apresento aquele homem nas tuas mãos. Eu apresento. Passou-se os dias. Quando eu cheguei na segunda-feira para trabalhar, Deus, irmão, eu sei que Deus não fez isso por causa disso. Ele não foi trabalhar. Eu perguntei, por que fulano não foi trabalhar? Estava internado, cheio de facada, irmão. Não que foi porque eu orei na época e Deus fez isso por causa de uma bota. Mas não toque nos meus ungidos. Aleluia. Você está entendendo? Toda vez que você tiver uma dúvida, põe seu joelho no chão, faça um jejum e diga, Deus, revela quem é os inimigos íntimos. Porque muitas vezes está dando tapinha nas costas e por trás falando de você. Está dando tapinha nas costas, te abraçando e lhe queimando. Dizendo, se eu pudesse eu matava ele. Irmãos, isso é normal? Não, mas isso é real. Isso existe em todos os setores da nossa vida. Cuidado, vigia, para que Deus revele o caminho. Eu sou prova disso, irmão. Para contar um testemunho aqui, para encurtar. Pastor, você vai parar? Falta 3, calma. Os irmãos estão descansados, é feriado, quem trabalhou aqui? O pastor foi dormir 1 da manhã, sacou do cedo, veio limpar a igreja, começou a consagração, chegou quase 11 de casa, ficou com os irmãos em casa, nós já almoçou, o pastor nem dormiu e está aqui. Estou cansado, estou, mas não estou morto. Tem crente vivo aí? Glória a Deus. Amém? Vocês estão vivos, irmão? Deus está falando nessa noite de traição. Eu convivi com a minha primeira esposa, eu convivi, não casei de segredo religioso, irmão. Convivi, estava desviado. Tomava conta da igreja do meu pai. Chegou um jovem assim, aparentando como irmão Vitor, branco assim que ele, irmão João Vitor. Começou a congregar, eu botei no som. Do nada esse jovem não veio mais pro culto. Eu
falei assim, como outro que era amigo dele, eu falei, voltando aqui um pouquinho passado, entrava na minha casa, tomava café, ficava naquela amizade, como o pastor é, né, irmão? Eu nem confio no meu maneiro, que eu sei que é um irmãozinho que pode ter seus defeitos, mas o irmão tem caráter. Você entendeu? Nós cristãos temos que aprender, ninguém quer mulher de ninguém aqui nessa igreja, irmão. Vamos aprender assim. Ninguém quer ninguém aqui, cada um tem seu marido. Quem é solteiro, Deus vai orar para Deus mandar uma mulher. E vice-versa. Depois, o irmão desviou, falou, você tem notícia de fulano? Eu era diácono nessa época. Aí eu fui na casa dele, irmão. Sentei por ele, não está acontecendo. Não está desanimado, não foi mais no culto. Ponto. Passou-se esse amigo dele, que veio através dele para a igreja, sentando, conversando. Eu falei, o que aconteceu, rapaz, com o irmão André? Que nunca mais veio. Irmãos, eu vou falar um negócio para você, irmão. Eu creio que você é um Deus, vai ficar de boa. Ele não veio mais para essa igreja, porque ele está apaixonado pela sua esposa. Entende, irmão? Ore para Deus revelar os inimigos íntimos. Eles estão andando com você e que é o seu mal. Você está entendendo, irmão? O cara estava congregando comigo e apaixonado pela minha esposa. A mulher que eu convivia, minha esposa agora é essa, sou dois esposos. Sou casado, graças a Deus. Você está entendendo? E eu achando que era meu amigo. Comendo pão na minha casa. Estou pregando o que eu vivi, irmão. Eu não estou falando história de carochinha aqui, não. Eu tenho muita coisa para contar para os irmãos. Os irmãos vão ouvir muita coisa ainda. É porque cada pregação Deus bota um conteúdo diferente. E a gente fala dentro daquele contexto. Que cuidado, irmão. Amizade demais não existe. Você está entendendo? A amizade demais não existe. Pastor, ele é meu amigo, cuidado. Varões casados, não aceite o tempo todo pessoas, homens dentro da sua casa. O tempo todo não. Não é errado trazer irmão para tomar um café. E nem todos eles não vão fazer isso. Mas não aceite o tempo todo. Uma amizade é fora do normal. Por isso que eu acho estranho quando tem um homem demais dentro da nossa casa. Cuidado. O cara vai lá demais, ele quer crer, lendo Bíblia demais. Cuidado. No final está querendo deitar com as irmãs. Você viu a história que aconteceu hoje, né? Demais, eu lá em cima, o camarada lá embaixo. 1 da manhã, zoado, o camarada lendo Bíblia. Eu falei para ele, velho, vai dar B.O. Só dá B.O., irmão. Eu sei o que eu estou pregando essa noite, irmão. Eu sei o que eu vivi, irmão. Eu tenho 36 anos. Já apanhei muito na vida. Já fui muito traído na vida. Mas não é porque eu fui traído que eu não vou confiar mais em você na minha casa. Não é assim. Eu tenho que confiar em você. Agora, se você der motivo para eu não confiar, aí é outra história. Dá o irmão aí, ó. Esse irmão conhece o meu irmão, de irmão Hortência. Dormir lá em casa ontem. E dorme quantas noites quiser. Eu confio no irmão. Há amigos mais chegados que um. Às vezes é mais fácil eu confiar nele, que é um amigo que se torna mais chegado do que 7 irmãos de sangue. Pastor, eu tenho irmão que você não coloca. Não coloque mais. Não coloque. É chato dizer isso? Mas tem irmão de sangue, filho do meu pai Luiz, que eu não coloco mais dentro de casa. Então tenha cuidado. Pode ser do seu sangue, mas se for traíra, manda embora. Você está entendendo? Se for traíra, manda embora, irmão. Vamos orar para encerrar.